Estamos hoje em um intervalo. Semana passada concluímos a nossa série de mensagens sobre a família. E na semana que vem, se o Senhor assim permitir, vamos retomar a nossa série de exposições no Apocalipse. Então, para esse intervalo de hoje, o pastor Renan sugeriu que nós fizéssemos uma mensagem sobre o dia do Senhor. E eu acredito que essa é uma sugestão muito acertada, dada a importância que esse assunto tem, dada a importância que nós como igreja temos de ouvir vez por outra acerca disso, a fim de que nós aprofundemos a nossa compreensão acerca desse tema, mas sobretudo que nós também consolidemos a nossa obediência nessa direção. Já falamos sobre esse assunto aqui em outras oportunidades, mas eu acredito que é necessário vez por outra revisitá-lo, é necessário vez por outra convocar o nosso coração para atentar outra vez à voz de Deus falando conosco nesse sentido. E eu penso que é importante também que nós nos debrucemos sobre esse assunto, justamente por causa da confusão que existe no meio evangélico acerca disso. Infelizmente, nós podemos constatar que até mesmo nos círculos reformados, são muitos que se dizem confusos, são muitos que parecem não ter uma visão clara acerca do que significa e do que a doutrina do dia do Senhor requer de nós. Portanto, eu quero convidar você para que você ouça com atenção e que Deus possa falar conosco poderosamente. Para isso, então, para começo de conversa, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, e nós vamos começar lendo os 3 primeiros versículos desse capítulo. Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vamos ler o texto que diz: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos orar outra vez, pedir ao Senhor a sua bênção sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai, nós queremos te bendizer, por mais uma vez que o Senhor nos traz diante de si mesmo, para que nós possamos te prestar um culto racional. E isso é fruto da tua graça, é inteiramente pela tua graça que nós estamos aqui. Nós que antes éramos inimigos teus, nós que antes desprezávamos o Evangelho, fomos alcançados pela graça, e hoje estamos aqui na qualidade de adoradores, e por causa do Espírito Santo, por causa da obra de Cristo, nós podemos te oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis. Nós podemos nessa noite te adorar em espírito e em verdade, e podemos ser agradáveis diante de ti. Muito obrigado, ó Pai, por isso. E nesse momento, ó Deus, que nos voltamos para ouvir a tua voz, a nossa oração é que o Senhor renove a nossa mente pela tua palavra. Tu sabes, ó Deus, quantas coisas há em nosso entendimento, quantos equívocos, quantas ideias antibíblicas, quantas áreas das nossas vidas que ainda não foram sujeitadas ao senhorio de Cristo. Portanto, que nessa noite o Senhor use este texto, o Senhor use a tua palavra para governar as nossas vidas, e que tendo assim a mente renovada pela palavra, que nós possamos comprovar que a tua vontade é sempre boa, é sempre perfeita e agradável. Assim nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos sobre esse assunto, eu penso que uma das melhores estratégias para que nós possamos crescer em compreensão acerca disso é que nós perguntemos ao texto bíblico qual é o sentido do dia do Senhor.
Ou quais seriam então os vários sentidos que a palavra de Deus confere à doutrina do dia do Senhor? Qual é o sentido que este dia tem ao longo da história da redenção? Quando nós pensamos nos vários estágios da criação, da queda, da redenção e da consumação, qual o sentido que este assunto foi assumindo? Como que ele foi se desenvolvendo ao longo da revelação? Quando nós pensamos em termos de antiga aliança, de nova aliança, qual o sentido que o dia do Senhor tinha na antiga aliança para aqueles crentes do Antigo Testamento? Qual o sentido que este dia tem para nós na nova aliança? O que nós podemos aprender acerca dele? Como nós podemos observar esse tema se desenvolvendo progressivamente? Qual o significado, qual a importância, qual a relevância que um assunto tão antigo como esse tem para nós cristãos do século 21? E eu queria sugerir, a partir desse texto que nós acabamos de ler, que um primeiro sentido, uma primeira dimensão de significado para o dia do Senhor é que este dia é um chamado para que nós descansemos na criação. Exatamente isso. O dia do Senhor é um chamado para descansar na criação. Você deve conhecer bem a narrativa da criação. E da forma como ela está estruturada, nós podemos perceber que ela toda se encaminha para o estabelecimento do dia do Senhor. Alguns estudiosos bíblicos chegam a dizer que provavelmente a narrativa da criação foi dada para estabelecer os fundamentos para o mandamento do descanso sabático. E de fato, quando você olha para o texto, esse mandamento não aparece como uma nota de rodapé na narrativa. Não é um parêntese na narrativa, mas é o clímax da narrativa. É nesse sentido que a história da criação se encaminha. E mais do que isso, eu gostaria que você também percebesse nesse texto que esse mandato para que a humanidade descanse ao sétimo dia, ele faz parte do mandato espiritual da criação. Se você já estudou acerca da doutrina da criação, você vai se lembrar que naquela ocasião, naquela fase da história da redenção, Deus deu ao homem algumas responsabilidades, as quais a teologia chama de mandatos. Mandato social, mandato cultural e mandato espiritual. O mandato espiritual seria, portanto, essa responsabilidade que o homem tinha de manter comunhão com Deus. Essa responsabilidade, ao mesmo tempo essa bênção, essa capacidade que Deus deu ao homem no Éden, para que ele cultivasse a sua espiritualidade. E esse cultivar da espiritualidade, essa manutenção da comunhão com Deus, não estava baseada somente no fato do homem não comer do fruto proibido. Da forma como Deus enuncia, nós percebemos que essa questão desse próprio descanso sabático não é uma questão de foro íntimo para Deus. Deus santificou o sétimo dia de forma que o homem ali, criado e inserido no Éden, ficou vinculado a esta santificação, a esta separação do sétimo dia. Quando nós falamos sobre santificação, nós não queremos dizer com isso que Deus tenha conferido propriedades mágicas a esse dia. Nós não estamos querendo dizer com isso que este dia tenha assumido um estado místico. Não é isso. Entenda aqui a palavra santificação no seu uso recorrente na Bíblia. Santificação geralmente significa que algo foi tirado do seu uso comum e foi separado para um fim honroso. Então, dentre os 7 dias da semana, o Senhor Deus, pela sua própria soberana vontade, decidiu separar um dia do uso comum para que ele tivesse o fim honroso de ser santificado. Observe mais um detalhe comigo nesse texto. Ao longo da criação, Deus vai falando, aquilo que não existia passa a existir, e a fórmula da narrativa é que Deus aprova aquilo que Ele criou, e depois de aprovar, Deus abençoa. Então, mais ou menos a fraseologia da narrativa bíblica que diz que Deus criou, Deus viu que era bom, e em seguida Deus abençoa.
Mas quando você chega ao sétimo dia, você tem uma mudança significativa. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus diz, vai além daquilo que Ele tinha feito nos dias anteriores. No sétimo dia, Deus não apenas abençoou este dia de repouso, mas diz o texto, Deus foi além ao santificar. Você acabou de ler comigo dizendo que o Senhor abençoou e o Senhor santificou o sétimo dia. E o que eu queria que você notasse, sobretudo, e não esquecesse, é que o mandato espiritual de preservar um dia de descanso na semana, ele é um princípio da criação. Muitos crentes da nossa época rejeitam a doutrina do dia do Senhor, porque acham que este assunto está restrito à lei de Moisés. E como para alguns crentes acredita-se que a lei haja caducado, que ela já não tenha mais nenhuma relação, nenhuma vinculação sobre as nossas vidas, eles rejeitam a lei e juntamente com isso acabam por rejeitar também qualquer noção de um dia do Senhor. Mas se nós considerarmos esse texto de Gênesis 2, o que você pode perceber acima de tudo, é que esta doutrina não parte da lei, ela parte da criação. Antes de vir a ser uma lei, através do ministério de Moisés, o dia do Senhor já era um princípio desde a criação. E como um princípio criacional, ele é imutável. Todos os demais princípios, determinados a partir da criação, eles são imutáveis. Pense, por exemplo, no princípio da família, no princípio da vida em sociedade, no princípio do respeito à vida do outro, no princípio do trabalho. Todos esses princípios, eles são imutáveis, eles são inalteráveis, porque são princípios da criação, são, portanto, atemporais. Mais do que isso, se você se lembrar de que Jesus é o agente da criação, se você se lembrar daquilo que o apóstolo João diz, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito, você vai começar a perceber também que este princípio do dia do descanso é um princípio cristológico. Assim como muitas coisas ao longo da Bíblia, ele também aponta para Cristo, já que Cristo é o agente da criação, já que foi por meio de Cristo que o mundo foi criado. Então, ao santificar um dia da semana, é um exercício espiritual para que nós nos lembremos não apenas dessa ordem do Deus Criador, mas que nós também venhamos a nos encantar novamente com a glória de Cristo revelada na criação. Como que nós poderíamos então aplicar esse princípio à nossa vida? Eu acredito que nós precisamos aprender a descansar, a fim de que nós possamos perceber o mundo paternal no qual nós fomos graciosamente inseridos. Queridos, Deus, pela sua graça, criou um mundo repleto de beleza, repleto de cuidados, repleto de detalhes que possibilitassem a nossa vida nele. Esse é o mundo paternal da criação. Ainda que ele esteja numa condição de um mundo caído, ainda é o mundo que por todo lado reflete o cuidado especial de Deus para com a sua criação. O problema é que agora nós, portadores de uma natureza pecaminosa, somos capazes de viver neste mundo, de desfrutar de toda a sua exuberância, de toda a sua beleza, de toda a sua excelência, e ainda assim deixar de perceber o Criador por trás disso tudo. Já falamos aqui anteriormente que quando ouvimos uma música bonita, imediatamente perguntamos quem é o seu compositor. Quando observamos um belo quadro pintado, pensamos quem é o seu artista. Mas quando nós olhamos o mundo à nossa volta, parece que nós assumimos aquele pensamento mundano de que tudo isso existe por acaso, de que todas essas coisas vieram a existir como fruto de causas impessoais e aleatórias. E assim, dia após dia, nós vamos desfrutando da criação, dia após dia nós vamos nos encantando com a criação,
ao passo que nós vamos nos esquecendo de observar o Criador por trás disso tudo que a gente observa. Então, quando Deus estabelece um dia semanal de descanso, é um dia para que nós descansemos das nossas atividades rotineiras e para que, observando a criação, nós venhamos a nos lembrar do Criador e do seu cuidado em cada detalhe deste mundo que nos cerca. Que eu e você, então, não permitamos que a nossa mente funcione na mesma cosmovisão mundana. Que eu e você não permitamos sucumbir a essa visão naturalista, a essa forma naturalista de olhar para a vida e de olhar para o mundo à nossa volta. Mas que assim como Deus descansou, que nós também possamos ouvir a sua voz, possamos ouvir o seu mandamento. E a cada semana nós possamos também parar, nós possamos descansar da nossa vida frenética, a fim de que nós possamos meditar na graça, na bondade e no poder de Deus revelado na criação. É impressionante pensar como que diante de um mandamento tão claro como esse, alguns cristãos da nossa época chegaram a concluir que não existe qualquer noção de dia do Senhor e que todos os dias são exatamente iguais. E de fato, pelo fato de que Deus fez todos os dias, em certo sentido, todos os dias pertencem a Ele. Não apenas o dia de descanso, mas todos os outros dias da semana pertencem a Deus. Mas ainda assim também é verdade que foi o próprio Deus, não foi a religião cristã, não foi a tradição reformada, não foi um grupo de teólogos, mas foi o próprio Deus que desde a criação, desde os seus primeiros atos revelados, foi Deus que reservou um dia, foi Deus que santificou um dia, foi Deus que separou um dia para o nosso descanso e para a sua glória. E nós precisamos atentar para isso. Não tem como, é inescapável a conclusão de que o Senhor verdadeiramente santificou um dia e que isto é o mandato da criação. Amém? Então essa é a primeira dimensão de significado do dia do Senhor. Ele é um chamado para que nós descansemos na criação e nos alegremos em Deus a partir dela. Em segundo lugar, eu queria propor que o dia do Senhor é um chamado para que nós descansemos na providência divina. Descansar não apenas na criação, mas descansar também na providência divina. Peço que você abra a sua Bíblia novamente. E agora nós vamos para Êxodo, capítulo 16. Estamos aqui numa mensagem temática, doutrinária, e eu peço que você tenha paciência em me acompanhar ao longo de vários textos da Bíblia. Êxodo, capítulo 16, vamos ler os versículos de 25 a 30. Êxodo 16, de 25 a 30. Moisés diz assim: comam-no hoje, disse Moisés, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Veja o que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Irmãos, quando nós chegamos a esse texto do Êxodo, a revelação bíblica vai nos levar um passo adiante no entendimento do significado do dia do Senhor. Ela vai além da criação e ela nos leva para a providência de Deus. Sim, a doutrina da providência vem à tona aqui nesse texto.
Nós cremos, porque a Bíblia assim o diz, que Deus não apenas fez este mundo, mas que pela sua providência Ele sustenta o mundo. Este mundo não funciona de forma autônoma. Este mundo não funciona sozinho, somente contando com as leis da natureza. Não existe na Bíblia uma coisa tal qual a Mãe Terra. A Bíblia diz que o Deus que fez o mundo é o Deus que sustenta o mundo. E se Deus tivesse criado o mundo, mas não o sustentasse, nós não estaríamos aqui. Essa é a doutrina da providência de Deus. A confissão de fé diz que Deus, pela sua santa providência, Ele sustenta, Ele dirige, Ele dispõe e governa todas as coisas. Portanto, quando nós chegamos a esse episódio do Êxodo, e eu lembro a você que a lei ainda não foi dada, a lei só vai aparecer lá em Êxodo capítulo 20. Mas o povo de Deus é chamado outra vez a não se esquecer do mandamento do descanso sabático. Eles haviam murmurado, eles haviam reclamado, eles estavam reclamando contra o Senhor e contra o líder que Deus havia estabelecido por comida. Chegaram inclusive a dizer que era muito melhor que Deus tivesse deixado eles na terra do Egito, porque pelo menos lá havia comida. E Deus então envia para eles o maná do céu. Deus satisfaz a vontade deles, satisfaz a necessidade deles. Mas nesse episódio Deus também aproveita para, de uma forma didática, relembrar este povo, instruir o coração do seu povo outra vez acerca do princípio do descanso sabático. E Deus fez isso, enviando provisão em dobro no sexto dia, para que ao sétimo dia eles não precisassem sair a recolher maná. Impressionante observar nesse texto que mesmo Deus tendo enviado provisão em dobro ao sexto dia, mesmo o povo conhecendo a ordem de Deus para que não saíssem a colher no sétimo dia, alguns deles ainda assim saíram. Eram pessoas alienadas de Deus, eram pessoas desobedientes, eram pessoas que estavam demonstrando de toda a forma que não confiavam na providência divina e que não reverenciavam o mandamento do Senhor. E por causa disso, a ira de Deus se manifestou na vida dessas pessoas desobedientes. Mas o que é que nós temos aqui? O que é que nós podemos observar nesse episódio dentro da história da revelação? É que, mais uma vez, antes que a lei seja dada, o princípio da criação, ele ainda prevalece. Antes que a lei seja dada, o princípio da criação de um descanso sabático ainda está em pleno vigor. E aquele povo que havia saído do Egito e estava agora aprendendo a se relacionar com Deus, estava aprendendo qual a vontade de Deus para eles. Eles precisavam aprender então o que significa descansar. Descansar não apenas como um chamado para descansar na criação, mas descansar também como um chamado para descansar na providência de Deus. A nação de Israel desde já precisaria aprender que eles estariam de pé a cada dia, não na sua própria força, não na força do seu próprio braço, mas que eles estariam de pé e seriam sustentados pelo Deus provedor. E eu penso que nós também corremos o mesmo risco. Assim como Israel, todos os dias nós saímos a trabalhar, trabalhamos, labutamos, nos esforçamos, cansamos, batemos metas, resolvemos problemas, encontramos soluções, e ao final da semana nós somos muito tentados a pensar que tudo quanto nós conseguimos foi conquistado às custas da força do nosso braço. Ao final de uma semana, agora nós, sendo portadores de uma natureza pecaminosa, somos muito tentados a pensar que o pão nosso de cada dia fomos nós mesmos que o granjeamos. Portanto, o mandato para o dia sabático era uma prova e ao mesmo tempo um teste
para que Israel avaliasse a si mesmo o quanto eles confiavam na providência divina. E não funciona para nós da mesma forma? Se nós acreditamos que, como o mundo prega para nós o tempo todo, que nós não podemos parar, se nós então acreditarmos nessa pregação do mundo e não nos permitirmos parar, mas se nós realmente lutarmos para cada dia sermos mais produtivos, sermos mais excelentes, sermos mais competitivos, a fim de ganhar a vida, nós vamos perder de vista o que significa este privilégio de poder descansar um dia a cada semana, a fim de desfrutar da graça de Deus revelada em sua providência e provar a bondade de Deus em saber que a nossa vida será sustentada, ainda que nós não precisemos trabalhar todos os dias, ainda que nós não estejamos nesse ritmo frenético do mundo à nossa volta, que nunca para, mas que oscila sempre entre trabalho e lazer. E tanto uma coisa quanto a outra cansa. E tanto uma coisa quanto a outra pode desviar a nossa atenção, desviar o nosso coração, desorientar a nossa adoração. Portanto, o Senhor determinou um dia para que o seu povo parasse, para que o seu povo descansasse, a fim de que esse povo se lembrasse quem é esse Deus a quem ele serve, se lembrasse que ele é o Deus criador de todas as coisas, mas também que ele é o Deus sustentador de todas as coisas. E assim, preservando o dia de descanso, nós possamos reorientar a direção da adoração do nosso coração, e pararmos de pensar tanto naquilo que eu posso conseguir, naquilo que eu posso conquistar, e descansar, e desfrutar, e celebrar, e me alegrar naquilo que o Senhor conquista para mim, naquilo que o Senhor graciosamente oferece para mim, dia após dia. Mandato sabático é um chamado para que nós descansemos na providência de Deus. E eu queria que os irmãos percebessem também, a partir disso, o como esse mandamento por si só, ele funciona como um poderoso testemunho para aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor e para aquelas pessoas que não se submetem à sua voz. Porque enquanto as pessoas à nossa volta estão freneticamente buscando os seus próprios interesses, o que em última instância significa que estão buscando freneticamente a sua própria glória, o povo de Deus é chamado a parar e a descansar para buscar a glória de Deus, e para proclamar a glória de Deus, e para revelar a glória de Deus a um mundo que não o conhece. É interessante pensar que essa forma de adoração que Deus estabeleceu na criação, ela difere da lógica dos principais sistemas religiosos do mundo. Porque a religião idólatra, segundo o homem caído, busca cultuar as suas divindades a partir das obras, a partir do esforço, a partir da performance religiosa. É o que os fiéis podem fazer pelos seus ídolos, pelos seus santos. Mas a forma de adoração que o Senhor estabeleceu na criação é uma forma de adorar não por meio das obras, mas adorar a Deus por meio do descanso. Se você pensar bem, o mandato sabático é uma bela ilustração do Evangelho. Nós descansamos, não baseado naquilo que nós fizemos, não naquilo que nós conquistamos, mas nós descansamos confiando e descansando realmente naquilo que Deus fez. Seja naquilo que Deus fez na criação, ou também naquilo que Deus faz para nós na providência, cuidando e sustentando as nossas vidas diariamente. Portanto, meu irmão, ouça a voz de Deus e pare. Pare em obediência à palavra do Senhor, pare para que o nome de Deus seja glorificado, pare para que você possa dar um testemunho contagiante para aquelas pessoas que estão à sua volta e o observam. Pare pela sua própria saúde física, pare sobretudo pela sua saúde espiritual. Vai ser muito salutar que você aprenda a parar e a descansar em Deus.
e pôr o seu coração à prova, para que semana após semana você possa se autoavaliar o quanto você está confiando e o quanto você está descansando na providência divina. Em terceiro lugar, eu gostaria de demonstrar biblicamente que o dia do Senhor é não apenas um chamado para que nós descansemos na criação, é não apenas um chamado para que nós descansemos na providência, mas ele é também um chamado para que nós descansemos na redenção. Nós paramos a cada semana porque precisamos celebrar e porque precisamos descansar na redenção que Deus nos oferece. Abra outra vez comigo a sua Bíblia, agora em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Deuteronômio 5,15. E vamos acompanhar outra vez o desenvolvimento dessa doutrina ao longo da Bíblia. O texto bíblico diz: lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado, que guardes o sétimo dia. Veja, este é um mandamento antigo, ele não surgiu na lei, ele é um mandamento da criação, como nós já observamos. Quando Deus traz o ministério da lei através de Moisés, o que nós podemos observar é que este princípio da criação foi regulamentado pela lei. E ele foi inclusive inserido não na lei cerimonial ou na lei civil, embora impactasse tanto a lei cerimonial quanto a lei civil de Israel. Mas ele é tão importante, ele é tão fundamental, ele é tão essencial, que ele foi inserido na lei moral. O princípio sabático está entre os 10 mandamentos, é o 4º mandamento, está na lei moral de Deus. Você tem esse mandamento registrado em Êxodo capítulo 20, e depois você vai ter mais uma vez o registro em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, como nós acabamos de ler. Por quê? Porque agora que o povo está prestes a tomar posse da terra, Moisés está repetindo para eles a lei, a fim de que eles não se esqueçam, mas que eles observem e possam assim tomar posse da terra e possam agradar ao Senhor nesse estágio da sua peregrinação. Então a lei não cria o descanso sabático, ela apenas o regulamenta. E quando você olha para esse texto, tanto o texto de Êxodo, quanto esse texto paralelo de Deuteronômio 5,15, uma coisa muito interessante que nós podemos observar é que ambos os textos fundamentam a autoridade que Deus tem para nos ordenar que nós descansemos semanalmente. Deus agora estabelece um novo fundamento, não é agora o fundamento da criação, não é o fundamento da providência, Deus estabelece o fundamento da redenção. Um novo fundamento para um mandamento antigo, e não um novo fundamento em substituição àqueles que foram anteriormente estabelecidos, mas um novo fundamento em adição àqueles que o povo de Deus já conhecia. Então, se eles já deveriam guardar o sétimo dia por causa da criação, por causa da providência, agora eles tinham mais um motivo. Eles deveriam observar o descanso sabático, porque Deus havia libertado esse povo do Egito com a sua forte mão. E em reverência a isto, em memória a isto, em consideração a isto, é que o povo de Deus deveria se lembrar do 4º mandamento. Uma outra coisa para a qual eu chamo a sua atenção é esse verbo lembrar. Quando o mandamento surge em Êxodo 20, o texto diz: lembra-te do dia de sábado para o santificares. E aí só do verbo lembrar você já consegue perceber que ele não era novidade.
Não tinha nada muito original aqui. Tudo que a nação precisava fazer era tão somente lembrar e obedecer, lembrar e observar. E da mesma forma, o texto de Deuteronômio usa o verbo lembra-te, mas nesse caso agora associando à lembrança daquilo que Deus havia feito por eles. E eu penso que aqui existe um paralelo imenso conosco também, porque assim como Israel foi liberto do Egito, a igreja de Cristo foi também liberta do império das trevas. Nós também fomos libertos da condenação do pecado, nós também fomos libertos da nossa maneira vã de viver, nós também fomos libertos da morte espiritual, nós fomos libertos da dureza de coração e da cegueira que nos caracterizava enquanto nós ainda não conhecíamos a Cristo. E porque o Senhor nos libertou, e porque o Senhor nos deu descanso da nossa escravidão ao pecado, nós também devemos parar, a fim de que nós celebremos isto, a fim de que nós jamais nos esqueçamos da tão grande salvação que nos alcançou. Eu não sei se você já experimentou isso em sua vida, mas a alegria da salvação muitas vezes oscila em nossa caminhada. Nem sempre nós estamos tão alegres, nem sempre nós estamos tão festivos quanto à salvação que nós recebemos de Deus. Pois bem, o dia do Senhor é uma dádiva que Ele nos dá para que nós, dando ouvido outra vez à pregação do Evangelho, possamos reacender em nosso coração a alegria da salvação. O dia do Senhor é uma dádiva, é um recurso da graça de Deus para nós, para que nós possamos reacender a chama do primeiro amor. A cada vez que nós nos encontramos aqui para pregar acerca daquilo que Cristo fez por nós, para pregar acerca do descanso que nós encontramos nele, acerca da segurança que nós temos hoje por estarmos nele, a nossa fé pode ser aquecida, a nossa fé pode ser avivada. E é nesse sentido que nós podemos dizer que o mandamento sabático é um chamado para descansar na redenção. Agora pensa uma coisa comigo, se Jesus Cristo é o agente da criação, muito mais claramente nós podemos observar nas Escrituras que Ele é o agente da redenção, não é? Pelo fato de ter sido o próprio Senhor Jesus que encarnou, que veio a este mundo, viveu em perfeita obediência diante da lei de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e que ressuscitou para a nossa redenção. Ele é o agente da redenção, Ele é o mediador da redenção. Portanto, esse descanso sabático, ele aponta para Cristo, ele nos ajuda, ele nos impulsiona, ele nos incentiva a que semanalmente nós sejamos relembrados, nós sejamos incentivados a ver a glória de Cristo revelada na criação, revelada na providência e revelada sobretudo na redenção. E é justamente por isso que quando nós observamos nas páginas do Novo Testamento, nós não vemos os crentes tratando todos os dias como se eles fossem exatamente iguais. A partir de Atos, o povo de Deus reserva o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, para que eles possam se reunir e celebrar a vitória da cruz. De Atos em diante você vê o povo de Deus agindo de uma forma totalmente contracultural e se reunindo, se ajuntando em santas assembleias aos domingos para celebrar a redenção que eles alcançaram em Cristo e para partir o pão. Você tem aqui um novo fundamento, mais uma vez, para um mandamento antigo. Deixou de ser apenas um mandamento baseado no fundamento da criação, um mandamento baseado no fundamento da providência, para ser um mandamento que agora é também baseado no fundamento da redenção. Tanto na redenção tipológica que Israel experimentou
ao sair do Egito, mas agora dessa redenção mais plena que o povo de Deus alcançou por meio da morte substitutiva de Cristo. Então, meus irmãos, semana após semana, eu e você temos muitos motivos, temos motivos suficientes para que nós santifiquemos o dia do Senhor, a fim de que nós possamos aquecer o nosso coração na sua presença e possamos nos alegrar por tão grande salvação que nos alcançou. Assim como Israel escravizado no Egito, eu e você não tínhamos em nós mesmos a capacidade de conquistar a nossa libertação. Assim como Israel escravizado no Egito, nós também, a experiência que nós tivemos era que os nossos inimigos eram muito mais fortes e muito mais poderosos do que nós. E que se não fosse o Senhor a nos libertar com braço forte, com mão estendida e nos transportar do império das trevas para a sua maravilhosa luz, nós ainda hoje estaríamos vivendo debaixo do peso da condenação do pecado. Portanto, esse dia para nós não é qualquer dia. O dia da ressurreição revestiu-se, ao longo do progresso da revelação, de uma singularidade ímpar. É o dia que o povo de Deus celebra a redenção. É o dia que o povo de Deus para as suas atividades ordinárias, as suas atividades corriqueiras, a fim de dar um testemunho da graça de Deus que os alcançou. Amém? Nós precisamos descansar, nós precisamos parar, nós precisamos observar o dia do Senhor, a fim de que nós celebremos a perfeita obra de Cristo em nosso favor. Em quarto lugar, eu queria aqui mencionar uma última dimensão de significado que nós precisamos considerar acerca do dia do Senhor. O dia do Senhor é um chamado para descansar na promessa da vida eterna. Não apenas um chamado para descansar na criação, não apenas um chamado para descansar na providência, não apenas um chamado para descansar na redenção, como se tudo isso ainda não fosse suficiente. A palavra de Deus nos ensina que o dia do Senhor é um chamado para que nós descansemos também na promessa da vida eterna. Peço que você abra a sua Bíblia por uma última vez em Hebreus capítulo 4, versículo 9. Hebreus capítulo 4 e versículo 9. Veja que declaração interessantíssima nós temos aqui nesse texto. O autor dos Hebreus diz: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Para quem achava que o descanso sabático passou, para os que acham que o descanso sabático perdeu o seu significado, o autor dos Hebreus diz: ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. A Nova Versão Transformadora diz: ainda resta um repouso definitivo à espera do povo de Deus. O autor dos Hebreus, ele tem uma forma peculiar de desenvolver o seu argumento. Ele começa a elencar diversos elementos da antiga aliança, e ele vai mostrando um a um como cada um desses elementos reveste-se de um significado mais pleno na nova aliança, agora que Cristo veio. Então ele fala sobre o ministério sacerdotal, ele fala sobre vários elementos que nós observamos na antiga aliança, e ele mostra também que tanto aquele descanso sabático que o povo de Deus observava, quanto a própria terra de Canaã, que era a terra em que Deus deu descanso ao seu povo da escravidão no Egito, onde Deus deu descanso ao seu povo de 400 anos de escravidão no Egito. Esses dois institutos, eles eram tipológicos, eles eram escatológicos, eles não tinham um fim em si mesmo, mas em última instância, eles estavam ali para apontar
para um descanso definitivo e eterno que aguarda o povo de Deus. Nesse sentido, eu e você precisamos entender que o mandamento do dia do Senhor é não apenas um mandamento cristológico, mas que ele é, sobretudo, um mandamento escatológico. Ele aponta para o fim, ele aponta para a consumação do plano redentivo. Ele percorre toda essa história da redenção, da criação, da providência, da redenção e atinge o seu ápice, atinge a sua plenitude na consumação, quando nós desfrutaremos do descanso eterno. Sim, porque hoje em Cristo nós já encontramos descanso, nós já encontramos alívio, mas não ainda na sua versão plena, não ainda na sua versão definitiva. Embora nós já tenhamos sido libertos da condenação do pecado, nós ainda não fomos libertos da influência do pecado. Nós ainda não fomos libertos da presença do pecado. E o descanso pleno que aguarda o povo de Deus ainda está à nossa espera. E cada vez que o povo de Deus descansa, a cada vez então que o povo de Deus observa esse mandamento do descanso sabático, nós estamos proclamando o descanso eterno dos santos. Nós estamos reavivando a nossa fé, nós estamos consolando uns aos outros, nós estamos encorajando uns aos outros com a promessa da eternidade. A cada vez que o povo de Deus se ajunta aqui no domingo, no dia de Cristo, nós estamos experimentando uma degustação antecipada daquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós na eternidade. O dia do Senhor, especialmente o seu culto público, deve ser para nós um prelúdio do descanso eterno dos santos. E é por causa disso que nós devemos parar. É por causa disso que nós devemos encarar esse assunto com a maior seriedade. Porque o dia do Senhor é um presente que Deus nos dá para que cotidianamente, frequentemente, nós possamos desafixar os nossos olhos aqui desse mundo caído e nós possamos contemplar, nós possamos meditar, nós possamos vislumbrar a eternidade. Não dá para viver neste mundo caído olhando só para o hoje, olhando só para o aqui e só para o agora. A vitória, a vida cristã vitoriosa só pode ser alcançada se os nossos olhos estiverem fitos em Jesus e se nós estivermos considerando a promessa do futuro, se nós estivermos considerando a graça futura que aguarda por nós. Então pare no dia do Senhor, a fim de que você desfrute da graça de Deus, da bondade de Deus revelada na criação, revelada na providência, revelada na redenção, mas que o seu coração seja aquecido também com a promessa da vida eterna. Se você se sente cansado pelas lutas desta vida, se você se sente cansado pelos diversos problemas que você enfrenta aqui, como eu também enfrento, se você se sente muitas vezes desanimado com a luta do pecado, leve o dia do Senhor a sério e permita que, semana após semana, você seja encorajado com a esperança da glória. Permita que o seu coração receba essa dose de ânimo, para que você possa suportar as aflições do mundo presente, enquanto você aguarda as glórias eternas. Nós precisamos considerar o dia do Senhor como da maior importância, porque Ele nos ajuda a ansiar e Ele nos ajuda a nos prepararmos para a eternidade na presença de Deus. Amém? Irmãos, quando nós consideramos tudo isso, quando nós consideramos um testemunho tão amplo, tão farto e tão claro que as Escrituras dão acerca desse mandamento, é de arrepiar a ignorância que paira dentro da igreja evangélica acerca desse assunto. E infelizmente, muitas vezes dentro dos próprios círculos reformados. Muitas vezes mesmo entre aqueles que se dizem reformados.
mas que demonstra uma avidez incrível para de alguma forma descredibilizar e roubar a importância que esta doutrina tem para nós. E eu me pergunto, a quem de fato interessa diminuir e depreciar o dia do Senhor? Se há tão farto testemunho bíblico acerca dele, se a igreja primitiva continuou nesse mesmo raciocínio, se a própria história da igreja demonstra que o povo de Deus observou esse princípio, a quem interessa que no século 21 a igreja evangélica despreze esse mandamento? Se você pensar em termos do mundo à nossa volta, esse mesmo mundo que cada vez mais despreza qualquer noção de dia do Senhor, assumindo uma dinâmica de que tudo precisa funcionar 24 horas por dia e 7 dias por semana, este é o mesmo mundo que também despreza qualquer noção de um Deus Criador. Porque, de fato, se o mundo tivesse vindo a existir por meio de forças impessoais e aleatórias, não fazia qualquer sentido falarmos no dia do Senhor. E quando eu tomei conhecimento dessa doutrina pela primeira vez, eu fiquei extremamente impactado. E eu confesso para vocês que eu não aceitei assim de primeira. Eu já era evangélico há muito tempo. Eu já conhecia a palavra de Deus há muito tempo. Mas essa doutrina para mim era algo completamente desconhecido. Eu vim aprender alguma coisa acerca do dia do Senhor, justamente quando eu também encontrei na caminhada cristã a fé reformada. E depois que eu passei daqueles obstáculos iniciais dos 5 pontos do calvinismo, foi que eu vim perceber que a fé reformada tem muito mais do que apenas 5 pontos. Havia outros tantos pontos que desafiavam a minha compreensão. Haviam tantos outros pontos que me fazia pensar que talvez eu tivesse aprendido tudo errado até então. E uma luz de alerta muito forte acendeu em minha mente e em minha consciência quando eu me deparei com um documento chamado Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Era exatamente a declaração doutrinária da denominação da qual eu fiz parte antes de me tornar um cristão reformado. E estudando acerca desse tema, eu pude perceber que a declaração doutrinária da CBB, apesar de ser uma declaração bastante simples, bastante curta, são apenas 19 artigos, um dos seus maiores artigos, um dos seus artigos mais desenvolvidos, é justamente o artigo acerca do dia do Senhor. Então eu comecei a perceber que aquilo que eu imaginava, que era mais uma coisinha, mais uma peculiaridade da fé reformada, na verdade não era bem assim. Porque a própria declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira dava testemunho disso. E veja, é uma declaração doutrinária recente, foi escrita aqui no Nordeste do Brasil, na cidade de Salvador, no ano de 1983, é novinha, tem a minha idade. E veja, há não mais do que 40 anos atrás, os próprios irmãos batistas tinham consciência da seriedade dessa doutrina. Mesmo sendo uma denominação arminiana, mesmo sendo uma denominação neotestamentária, ainda que uma denominação respeitável, ainda assim, eles tinham essa compreensão. E eu quero ler para vocês o que é que este documento batista, arminiano, normal, diz acerca desse assunto. Não vou ler aqui Calvino, não vou ler a Confissão de Fé de Westminster. É um trecho da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Diz assim: o domingo, dia do Senhor, é o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina e a necessidade humana de um dia em 7 para o repouso do corpo e do espírito. Com o advento do cristianismo, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor,
em virtude de haver Jesus ressuscitado neste dia. Deve ser, portanto, para os cristãos, um dia de real repouso, em que, pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e a outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus. Nesse dia, os cristãos devem abster-se de todo o trabalho secular, excetuando-se aquele que seja imprescindível e indispensável à vida da comunidade. Devem também abster-se de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais. Então, estudando sobre esse tema e me deparando com este documento, eu pensei, meu Deus, como que em tão pouco tempo nós nos permitimos cair num poço de ignorância tão profundo acerca de um assunto da maior importância como esse? Se há 40 anos atrás, até mesmo os nossos irmãos arminianos tinham essa consciência tão clara, como eu acabei de ler para vocês, como é que agora até os próprios reformados se dizem confusos, se dizem incertos, se dizem em dúvida acerca desse assunto? Como é que nós nos permitimos descer tão rapidamente ladeira abaixo na compreensão do dia do Senhor? Eu penso, irmãos, que nós temos muito do que nos arrepender. Eu penso que nós temos que nos esforçarmos bastante para refazer o nosso caminho, refazer os nossos passos na direção de atentar para o que Deus escreve aqui. E quando nós então nos deparamos com um assunto como esse, nós também podemos ser imensamente tentados a reagir com legalismo ou com libertinagem. A libertinagem seria ter conhecimento de tudo quanto a Bíblia diz acerca desse assunto e ainda assim dizer, ok, não é tão importante assim. No final das contas, todos os dias são exatamente iguais. Seria uma postura libertina, não faz jus ao que a Bíblia claramente revela acerca desse assunto. Mas, por outro lado, nós poderíamos ser tentados também a desembocar numa atitude legalista. E a forma legalista de responder a esse ensinamento seria, por exemplo, você construir ou buscar construir uma lista do que pode e do que não pode ser feito nesse dia. Não é esse o melhor caminho. Os fariseus é que gostavam disso. E a gente já viu no que deu. Os fariseus começaram por se questionar quantos passos se poderia dar no sábado sem que se infringisse o quarto mandamento. E depois de listas intermináveis, eles se tornaram confusos a ponto de não saber se era lícito ou não que o Senhor Jesus curasse uma pessoa no dia de sábado. Imagine que paranoia que esses homens se dedicaram. Eu mesmo conheci uma mulher que dizia levar muito a sério a doutrina do dia do Senhor, e ela confessou para mim que no sábado, antes de ir dormir, ela acendia todas as lâmpadas de casa, para não precisar fazer isso no domingo. Aí você percebe que esse não é um caminho seguro. A doutrina é da maior importância, mas a forma como nós respondemos a ela é tão importante quanto a própria doutrina. Que não respondamos com libertinagem, que levamos a sério aquilo que a palavra de Deus também leva a sério, mas também que não respondamos com legalismo. Eu creio que a melhor forma de nós cultivarmos um coração pronto a honrar o dia do Senhor é que nós ouçamos o que a Escritura diz, que nós meditamos naquilo que Deus revela para nós em Sua palavra, e que nós permitamos que o nosso coração se encante com a dádiva do dia do Senhor, porque é exatamente isso que Ele é uma dádiva. A Bíblia fala sobre o dia do Senhor como algo que Ele graciosamente dá, graciosamente concede, graciosamente oferece ao seu povo, o que é completamente diferente da lógica legalista, porque na lógica legalista o dia do Senhor é um dia a menos, é algo que Deus tira de nós.
Mas se nós abordarmos essa questão a partir de uma perspectiva bíblica, saudável e verdadeiramente evangélica, nós devemos permitir que o nosso coração se encante com essas múltiplas dimensões de significado que o dia do Senhor tem para nós. Permitir que o nosso coração se encante com os infinitos benefícios que nós podemos usufruir a partir de uma observância fiel do dia do Senhor. Que nós permitamos que o nosso coração se encante, sobretudo, com a glória de Cristo revelada nesse mandamento. E aí, naturalmente, nós vamos percebendo novos hábitos que nós precisamos incorporar, nós vamos percebendo algumas coisas que nós precisamos renunciar, e nós vamos percebendo naturalmente, meditando na palavra e sob a orientação do Espírito Santo, como é que nós podemos melhor encaminhar este dia, a fim de que o Senhor seja glorificado e que a nossa saúde espiritual não seja limitada. Eu penso que a melhor forma de nós respondermos à doutrina do dia do Senhor é do mesmo jeito que se deve responder a qualquer outra revelação bíblica, com fé e com arrependimento. Devemos ouvir aquilo que Deus fala para nós, nos arrependermos dos nossos maus caminhos e colocarmos a nossa fé em Cristo, para que estando nele, dependendo dele, caminhando com ele, nós sejamos progressivamente habilitados a viver em todo o caminho que Deus estabeleceu para nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos habilite e que Deus opere verdadeira fé e verdadeiro arrependimento em nossos corações. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu peço que você baixe a sua cabeça, que você ore ao Senhor, consagrando a sua vida e pedindo que o Senhor lhe dê graça para viver tudo quanto você aprendeu aqui nessa noite.